falar da paraxá de hoje. Esse é o grande momento da revelação do propósito pelo qual José passou todo esse perrengue que a gente já sabe, né? 13 anos, do momento em que ele sai, que ele é vendido, né, pelos irmãos, até o momento em que ele é retirado da prisão e é colocado como governador, né, do Egito. O homem, o gestor, o grande gestor, a pessoa que tem capacidade de gerir recursos. Você está sendo um gestor? Você está gerindo recursos em todas as áreas da sua vida? José é um arquétipo de plena riqueza e prosperidade. Você está gerindo os recursos, e eu não falo apenas de recursos materiais aqui, são recursos emocionais, intelectuais. Você está usando de sabedoria para, de fato, gerir a sua própria vida? Porque você foi chamado por um propósito na criação. E isso está lá no livro de Gênesis. E eu posso até pegar aqui, já que eu estou com a Torá na mão, e ler esse negócio, né? Você e eu fomos chamados para um propósito. E criou Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus, e criou, macho e fêmea, criou-os. Abençoou-os Deus e disse-lhe Deus: frutificai, multiplicai, enchei a terra, subjugai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se arrasta sobre a terra. Você está dominando? Você está subjugando? Você está multiplicando? Eu quero aqui corrigir, porque muitas pessoas têm um conceito equivocado sobre dominação e subjugação. Tá? Esses conceitos foram levados para um caminho mais negativo, e não é sobre isso que o Criador está falando. Domínio é reinado. Domínio é governo. Você está governando sobre a sua vida? Sobre todos os recursos que o Senhor tem dado na sua mão? Você enxerga, isso é um recurso. Você escuta, isso é um recurso. Você fala, isso é um recurso. Você tem os movimentos das suas mãos, isso é um recurso. Você tem o movimento dos seus pés, das suas pernas, isso é um recurso. Você tem capacidade cognitiva, isso é um recurso. Você chora, sente as coisas, as emoções, isso é um recurso. Deixa eu te contar, tem gente que não tem todos os recursos como você, mas está frutificando e multiplicando. E aí? O maior ensinamento que José traz para nós é de um homem que usou todos os recursos que ele tinha. Tudo. Para ser um homem sábio. E através da sabedoria, ele adquiriu governo e riqueza. Salomão já dizia para nós: ame a sabedoria. E se de qualquer coisa que você tiver que pedir na vida,
seja sabedoria. O saber aplicado. Eu vou viver falando isso aqui para vocês. Conhecimento aplicado se torna sabedoria. Se você está... Cuidado, antes do você estar, eu vou falar uma outra frase. Cuidado com os livros que você escolhe ler e com as coisas que você escolhe conhecer. Para que isso não vire uma obesidade de conhecimento. Já existe esse termo na neurociência, por exemplo, cérebro obeso. Sabe um monte de coisa, conhece um monte de coisa, mas não sabe nada, porque não tem sabedoria. Sabedoria é aplicar conhecimento. E existem certos tipos de conhecimento que não servem para nada. Não pode ser aplicado, não pode ser vivido, não pode ser experimentado. Conhecimento inútil. Tem um monte disso por aí. E tem um monte disso por aí disfarçado de uma tal de intelectualidade. Filosofias. Cuidado com isso. Tem um ditado que diz que um copo cheio, né? Aquela historinha do copo cheio, não entra mais nada. E para você aprender mais, você vai ter que esvaziar o copo. Cuidado para você não estar com a cabeça e o coração, que é pior, cheio de conhecimento inútil. O Criador é fonte de sabedoria. E existe a sabedoria que nós vivemos no nosso dia a dia, através das experiências que nós vamos experimentando na nossa vida. Essas experiências também produzem sabedoria. E o ideal na prática é que a gente una as duas coisas. Sabedoria da vida, das experiências, e buscar a sabedoria divina da fonte. José fez isso. E durante o caminho, é claro, isso vai se lapidando. José trocou o vitimismo pela autorresponsabilidade. Isso é uma chave de prosperidade. José trocou a reclamação pela gratidão. Isso é uma chave de prosperidade. José fez, ao invés de reclamar e fazer só o que era para fazer, porque ele já era um presidiário, ele já estava ferrado, ele já tinha, ele saiu de escravo para um escravo presidiário. Podia piorar mais só se morresse, né? Não sei nem se a morte não era alguma coisa talvez mais vantajosa na situação que ele estava. Talvez. Um escravo presidiário. Até onde eu sei, os calabouços daquela época eram coisas muito horrorosas. Sempre foram, não mudou. Não tinha nada de bom naquela prisão. Lugar, com certeza, imundo, nojento, horroroso, asqueroso. Mas, mesmo assim, ele foi impecável em tudo o que ele fazia. Chave de prosperidade. Seja impecável em tudo que você faz. Não importa quem está vendo. Porque quem está vendo que você tem que se importar são os olhos do Criador sobre a sua vida. É para ele que a gente faz. Não é para o seu chefe, para o vizinho, para não sei quem.
É para o Criador. É o tempo todo para Ele. É só para Ele. E é Ele que importa. E José foi impecável. Seja impecável. Quando alguém te pedir uma coisa, faça alguma coisa e mais um pouco. Impecável. Excelência. Chave de prosperidade. Seja excelente. Que tudo que você fizer e botar a sua mão tenha excelência. E assim José foi crescendo e foi ganhando e adquirindo mais sabedoria no lugar mais improvável do planeta, no fundo de um poço de uma prisão asquerosa. José aprendeu com tudo à volta dele. Tudo. Aprenda com tudo e com todos que estiverem à sua volta. Mesmo que seja aprender o que você não deve fazer. Tem gente que vem ensinar a gente a fazer isso, né? Tem pessoas que passam pela nossa vida, você observa assim, e você descobre que são coisas que você não deve fazer. José aprendeu com tudo à sua volta. José não perguntava por que ele estava ali, José perguntava o que eu tenho que aprender aqui. O que eu tenho que aprender aqui? O que eu tenho que aprender com esses ratos nojentos que passam por aqui todo dia? O que eu tenho que aprender nesse lugar horroroso que eu vivo, que eu estou vivendo? O que eu tenho que aprender com a situação que eu estou vivendo hoje, que está me deixando tão desconfortável? O que eu tenho que aprender aqui? O que eu ainda não aprendi aqui? O que me falta aprender para que eu saia daqui? Perguntas inteligentes, perguntas sábias te levam sempre para um próximo nível. José fazia isso. Chave de prosperidade para a sua vida. E José saiu do Egito, chegou o momento. Ele chegou na sintonia, ele fez, ele não se importava, ele só fazia. O Criador que tudo vê, sabe a hora certa de nos colocar nos lugares certos. É simples assim. Aquilo que a gente fala, foi do dia para a noite. Não! É como uma planta que a gente joga na terra e ela some, você não sabe para onde ela está. E do dia para a noite, a gente olha e tem lá o verdinho da planta. Não foi do dia para a noite. Não foi do dia para a noite que você chegou onde você chegou. Tem muito suor, lágrima, risadas, sabedoria também, experiência, que te fez chegar até o dia que você chegou, até esse momento aqui agora. Quem está de fora vai dizer, do dia para a noite, arrumaram o José, lavaram ele, deram banho, que devia estar horroroso a nhaca, deram um banho em José, cortaram o cabelo, todo cheiroso, passaram perfume, meu Deus do céu, botaram uma roupa bonita em José. E leva José para Faraó. Não foi do dia para a noite. Foram 13 anos intensos, de profundos ensinamentos e lapidação. Deixa Deus te ensinar. Por que tanta resistência para querer fazer do seu jeito? Não vai ser do seu jeito. Não vai ser do seu jeito, não. Sempre é do jeito de Deus. Pega essa visão aí para adiantar a sua vida. É para adiantar o caminho. Eu estou aqui para facilitar a sua vida.
sempre vai ser do jeito de Deus. Sempre. Então, para facilitar a tua vida, você diz assim: Criador de tudo que é. Tá bom. Faz do seu jeito. Me mostra esse caminho. Foi isso que José entendeu. Porque ele fez do jeito dele. Contou o sonho para os irmãos. Fofocava para o pai gostava, né? Eu não vou nem falar de Jacó, né? Não vou falar de Jacó hoje, deixa para outro dia. Enfim, fofocava o negócio, era o X9 da família, tinha toda aquela coisa, né? O jeito dele, o jeito dele. E o jeito dele levou ele para ser escravo, não isentando a responsabilidade dos irmãos. Já já eu vou falar dos irmãos, viu? Não se preocupa. Fique em paz que já já eu vou dar a nota dos irmãos. O jeito dele fez dele ser, sim, um bom rapaz, fez, de fato, ele ser um rapaz de que muito jovem era um rapaz confiável. O jeito dele fez dele ser administrador da casa de Potifar. O jeito dele levou ele lá para o calabouço, mas também fez dele chefe da prisão. O jeito dele. Mas o jeito de Deus queria fazer de José o governador do Egito. O seu jeito está aí, te fazendo chegar no lugar que você está hoje. Mas e o jeito de Deus? E se você deixar de coração o Criador comandar essa situação? Se você deixar Deus te ensinar e se permitir ser lapidado pela sabedoria divina, aonde será que Deus iria colocar você? Pare de olhar a vida com os olhos limitados. Porque Deus não tem limite. Deus não tem limites. Se você duvida, se você tem dúvidas da vida, se você tem ansiedades e preocupações, eu não sei que Torá você anda lendo. Não é a mesma da minha. Porque nessa Torá que eu leio, o Deus que está descrito aqui diz que ele abriu um mar para que um povo inteiro passasse. Esse Deus fez um rapaz que não era o filho primogênito assumir a responsabilidade de guiar, de ser o progenitor de um povo. Esse Deus que chamou Abraão, vaza daí de onde você está, e fez Abraão andar por uma terra e disse que seria nós, e é. É um Deus que faz chover no deserto, que tira água de pedra, só coisa mirabolante. Você ainda duvida? Por que você anda preocupado ainda com as coisas? O propósito frutifica, multiplica, domine. Cada um no seu caminho. E José entendeu isso. Mas chega um dia, gente, que as contas batem na porta. Quando ela bate na porta, ela vem com juros, hein? Toda a conta bate na nossa porta.
ela pode trazer créditos ou ela pode cobrar débitos. Mas tenha clareza de que tudo que você fala, faz, pensa, sente, produz para você contas que podem ser contas de crédito ou de cobrança. E um dia a conta bateu na porta dos irmãos de José. É claro que eles poderiam ter escolhido diferente. Sempre há escolhas. Não existe esse negócio de que eu não tive escolha. Isso é a maior mentira, balela, migué da vida. Sempre tem escolhas. São infinitas possibilidades que produzem centenas, milhares de probabilidades. Sempre tem escolha. A sua mente que é limitada e não consegue ver. José ia ser o governador do Egito de qualquer jeito. Mas claro que poderia ser diferente. E de acordo com as escolhas que fazemos, o caminho pode ser mais difícil ou não. O que você prefere? Como você prefere aprender? Você quer aprender pela dor? Pela dificuldade? Problema seu. Essa foi uma das maiores descobertas que eu fiz na minha vida, o dia que eu entendi que não precisava ser dolorido, que o caminho pode ser leve, pode ser harmonioso e com a menor resistência possível. Basta você escolher. Mas se você acha que tem que ser pela dor, eu lamento muito que seja feita a sua vontade. Você pode viver os aprendizados da sua vida por um caminho mais harmonioso, mais leve e de menor resistência. E aí você aprende mais fácil e mais rápido. O caminho da dor causa muita resistência e sofrimento. E ele é sempre mais comprido e mais demorado. É você que escolhe. José, enfim, viveu o que ele precisava viver e ele chega até, os irmãos chegam até ele. Vão lá pedir pinico para o Egito, porque a fome estava pegando, né, no mundo todo, lá daquela época. E eles vão comprar alimento e encontram José. José testa os irmãos para perceber se havia ali algum tipo de arrependimento pelo que eles fizeram. Deixa eu te contar uma coisa. Se você testar algumas pessoas do seu caminho e o teste for insatisfatório, se você perceber que não houve mudança de comportamento, se afaste dessas pessoas, não importa quem elas sejam. Mas se você perceber que houve, de fato, transformação e mudança de comportamento, porque todos nós podemos mudar. Não tem ninguém santo, tá? Ninguém é santo. Ninguém é. Cada um tem sua parcela de responsabilidade. Se você perceber que houve transformação e que essa transformação leva para um próximo nível, para um caminho de boa convivência, ok. Teste sempre. Teste, perceba o ambiente, perceba as pessoas. Isso é uma outra chave de prosperidade. E que José sabia fazer muito bem. Ele testava, ele percebia, ele testava o caráter das pessoas. Se você não testar o caráter das pessoas, você pode estar cercado de pessoas mau caráter. Depois não reclama, não. Ó Deus, por que aconteceu isso comigo? Tá bom.
E José percebe o arrependimento daqueles irmãos. Ele percebe que a culpa os consumiu por todos aqueles anos de terem feito o que fizeram com José. E José percebe também, ali a ficha cai, o grande propósito pelo qual ele passou por tudo que ele passou. Um propósito muito maior do que apenas o desenvolvimento da sua própria sabedoria e da sua própria prosperidade, da própria restituição que lhe cabia por direito. E ele percebe, e ele diz que para salvar o povo de Israel, ele tinha sido enviado primeiro para providenciar todas as coisas, para que anos depois ele pudesse ser o salvador da sua própria família. A sua família, que era o grande começo do nosso povo. Ali ele percebeu o propósito que estava por detrás de todo aquele ensinamento. Existe um grande propósito por detrás de tudo o que está no seu caminho. Talvez não seja o propósito como o de José. Mas um propósito de que você seja esse brilho da sua própria centelha divina, onde as pessoas vão olhar para você e vão dizer, aquele ser humano é diferente. Existe um brilho ali e eu quero saber o que é. Aquele propósito que mostra para os outros, sim, a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Mas se você acha que servir a Deus é fazer reza, você está muito enganado. Quando você vive de fazer reza, você está servindo a uma religião. E não há problema nenhum nisso, não. O problema é quando você substitui. É quando você coloca esses hábitos religiosos como o único caminho para você chegar a Deus. Ou como o maior caminho. Como se você já servisse a Deus através disso. Esta geração é chamada a fazer diferente, a quebrar padrões. A tradição está no princípio e não no ato em si de algum tipo de tradição. Qual é o fundamento? Qual é o princípio? E aí, nós, em cima de... É o princípio que não muda. Por isso, amor, justiça, ética e moral. É isso que não muda. Nós construímos em cima desses 4 pilares. Mas o mundo de antes não é o mundo de agora. E esse mundo de agora precisa ser reconstruído em cima desses pilares. Quebrando padrões que não servem mais e que não nos levam mais para o nosso verdadeiro propósito de sermos imagem e semelhança do Criador e vivermos isso na nossa realidade presente hoje. Foi isso que José fez lá atrás. Um homem hebreu que vivia como um egípcio, com nome egípcio, mas que construiu a sua sabedoria, o seu relacionamento com Deus, com reza? Não! Porque ele nem tinha mais isso para fazer. Ele construiu tudo isso
baseado nos princípios de amor, ética, moral e justiça que ele aprendeu. E ele quebrou os padrões. E ele alcançou o favor dos grandes. E ele se tornou grande e salvou não só o nosso povo, ele salvou muitos povos naquela época, inclusive o povo egípcio. Ele foi um salvador, um frutificador, um multiplicador. Ele viveu de verdade o que é ser a imagem e semelhança do Senhor na sua vida, na sua história, na sua realidade. Se vestia como egípcio, tinha nome egípcio, se casou como uma egípcia. Ele não estava nem aí para isso. Isso se tornou irrelevante no momento onde as coisas mais importantes de verdade são colocadas no seu lugar. Cuidado para você não estar colocando, através de um espírito de religiosidade, coisas sem importância no lugar das coisas importantes. Tenha muito cuidado com isso. Que a gente possa, de coração, se espelhar e modelar a história e a vida desse homem incrível que foi José.